Olá, vamos dar então continuidade aqui ao trabalho de considerar a abrangência e a importância do conceito de patrimônio cultural na sociedade brasileira. Eu inicialmente apresentei para vocês as questões relacionadas ao conceito, né? Assim, a definição do conceito, como definir e como classificar os patrimônios, né? Sendo eles ou, ou culturais, ou naturais, ou materiais, ou imateriais, e a gente se apoiou na Constituição Brasileira de 88 para encaminhar alguns conceitos importantes, né, que se desenvolve a partir de um arcabouço legislativo, né, constitucional, e bem avançado na sociedade brasileira, que no século XX foi consolidado em vários aspectos e em várias outras legislações complementares a nível federal, estadual e municipal. Então, dando continuidade, eu também comentei sobre a importância da percepção dos territórios, né, para contribuir para a preservação da identidade dos patrimônios e das memórias. Então, todo o território é resultado de processos históricos culturais, como nós colocamos inicialmente para vocês, né? E faz parte da formação das identidades sociais. Essa formação histórica e social dos territórios é de fundamental importância para a definição até do que seja um bem comum, né? Porque o território pressupõe, por exemplo, a noção de sítio histórico, né? De centro histórico, é uma questão territorial, né? Onde se desenvolve aí uma paisagem urbana, um centro de formação da cidade no tempo, né? O centro antigo das cidades, e São Luís é um exemplo de um conjunto raríssimo, excepcional, que vocês têm aí como herança, né? De 300 anos, né? 3 séculos de existência, ou mais, né? Quando é associado também ao folclore e à memória social. Então, nós temos aí a importância do território é fundamental, né? E num processo como a gente está de globalização, o território é importante para que a gente finque algumas destas referências, né? Que a gente chama também de semióforos, né? São referências de identidade e memória. Uma outra questão que apareceu e foi transmitida para mim, que para eu contribuir para o trabalho sobre a questão do patrimônio, foi a proposta que a gente desenvolveu na nossa pesquisa sobre metaetnologia. Esse conceito de metaetnologia que a gente propõe é a superação de uma certa tendência reducionista e limitadora que persegue os patrimônios isolados de um contexto histórico-cultural mais amplo. É o que eu me referia inicialmente aqui, né? A gente tem que ter cuidado em não isolar os patrimônios e não mantê-los numa individualidade sem compreender o contexto social, cultural, histórico em que eles estão inseridos. Por exemplo, um casarão aristocrático do século XIX, que em São Luís tem um conjunto muito importante, se a gente não compreender a história dos personagens que construíram, habitaram e viveram naquele período do passado, a gente vai ficar com um cenário, uma fachada, né, vazia, sem representação da memória. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, a gente tem que compreender a dinâmica antropológica do processo, não só étnica ou etnográfica, mas também antropológica, né? E São Luís tem isso de uma maneira excepcional, né? Já reconhecida pelo patrimônio mundial. Então, e agora também vocês têm um outro conjunto importante, paisagístico e ambiental, que são os lençóis maranhenses, que estão entrando
em processo de discussão na Unesco, né, para entrar na lista de patrimônios naturais. Então, veja bem, é um conjunto importante, então a gente tem sempre que levar em conta, mas nunca esquecer que lá também habitam comunidades, né? O ribeirinhas, o caiçaras, o quilombolas. Então é importante a gente sempre contextualizar. Essa é que é a proposta que a gente tem feito no sentido de metaetnologia, de modo bem simples, é sinônimo de um trabalho de contextualização exaustivo e permanente. A outra questão que foi enviada para nós diz respeito ao seguinte: como um projeto voltado para a formação de professores, que é o caso em que vocês se encontram, com o objetivo, né, esse curso, de preparar estudantes desde o ensino infantil, pode ser esse curso de formação de professores um diferencial na construção do pertencimento. Não há a menor dúvida que quando num momento que a gente se encontra de globalização intensificada, né, forças de desterritorialização, desenraizamento de populações, migrações, as pessoas em busca de trabalho, nós brasileiros vivemos, os nossos trabalhadores, nós, trabalhadores, estamos sempre à procura de melhores condições de trabalho e vida. Estamos sempre em deslocamento. Né? Por exemplo, os nordestinos em São Paulo. A maior cidade nordestina do Brasil não se encontra no Nordeste, se encontra em São Paulo. Né? Então, veja bem, a territorialização, a construção do pertencimento, o sentimento de pertencimento está muito ligado a a reterritorialização. Não é à toa que a gente vê um movimento de construção de centros culturais, né, de centro de tradições, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem São Cristóvão, o pavilhão de São Cristóvão se transformou num centro de referência da cultura nordestina. Então, é preciso que a gente compreenda que num contexto de aceleração de processos planetários e globais, a territorialização é importante para que as pessoas reconstituem histórias e tenham referências e o sentimento de pertencimento se mantenha não só como aspectos assim de memória e tradição, mas também de espaços, né, de referência nas cidades. Por exemplo, recuperar a história dos locais, dos espaços sociais como bairros, comunidades, vilas. Isso tudo dá substância para que resistamos às forças, que haja uma resistência às forças negativas que a aceleração da globalização tem impulsionado hoje. Então, de um modo bem simples e sumário, né, a gente pode dizer que é preciso reconectar o local ao global e vice-versa. Esse trabalho é essencial e fundamental a ser realizado nas instituições de ensino e centros culturais. Então, o curso de formação de professores, essa questão deveria ser central, né? A questão da memória, da identidade, do patrimônio, do sentimento de pertencimento. Então, eu agradeço muito poder trazer essas palavras para vocês. Foi um prazer. Eu espero que o curso tenha um sucesso e muito obrigado pelo convite. Eu desejo sucesso, felicidades e um forte abraço.